4. A implicação profética. Análise aprofundada de Deuteronômio 28 no contexto e no olhar africano. Deuteronômio 28. Do versículo 13 ao verso 25. Do verso 1 ao verso 14 refere-se às benções que o povo de Deus iria ter caso obedece. Sabemos que não foi o caso, pois não obedeceram, portanto, um versículo aqui nos interessa. 13 O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. 14 Não se desviem, nem para a direita nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Se por acaso o povo eleito obedecesse aos mandamentos do Senhor, seria a cabeça e não a cauda. Significa que o contrário é também válido. Se não obedecessem aos mandamentos, eles seriam a cauda e não a cabeça. É justamente o que o Senhor repete de novo a partir do verso 43, que relata sobre as maldições. Verso 43 Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. 44 Eles emprestarão dinheiro a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça, e vocês serão a cauda. A pergunta é: qual é o povo que é o último dos povos? O povo que é sempre visto como um povo que deve ser guiado como se fosse criança? O povo africano, claro. O FMI e o Banco Mundial, que são instituições ocidentais, servem para o desenvolvimento dos países europeus e americanos em detrimento dos países africanos. Eles têm como objetivo oculto de manter as nações africanas nas condições de eternos devedores a fim de facilitar o saque dos seus recursos mineiros. Todos os africanos sabem hoje que nenhum país do mundo tem interesse em ver a África se desenvolver economicamente, socialmente, intelectualmente, e muito menos militarmente. Pois, eles têm a filosofia de que se a África se desenvolver e ficar independente, é toda a Europa e a América que irão afundar na precariedade. É com razão, pois o desenvolvimento dos países do Norte é baseado no saque e no empobrecimento dos países do Sul. E isso acontece muitas das vezes em cumplicidade com os dirigentes africanos, que são na maior parte dos casos traidores, e envergonham os africanos e a África. Essas instituições ilegais cumprem bem a ideia bíblica na qual os estrangeiros emprestarão dinheiro a Israel e Israel não fará o mesmo. Na verdade, o que acontece é que entre eles existem empréstimos e dívidas feitas de maneira justas, ganho-ganho. Mas quanto às relações bilaterais com os povos africanos negros, os rácios de rendimentos são desfavoráveis aos africanos e favoráveis aos ocidentais. Em outras ocasiões, eles somente vêm tirar e deixam migalhas. Poucos países africanos fazem a diferença diminuindo ou negando essa injustiça. Essas instituições que nos impuseram a fim de nos ajudarem a sair do estado de pobreza, nunca tiraram nenhum país da pobreza e mesmo assim os dirigentes africanos não saem deles. Por quê? Porque não têm poder suficiente para suportar represálias ocidentais. Eu sei que terá alguém duvidando do que acabei de dizer. Por isso convido-lhe a olhar para a carta ou o ato legislativo do imperialismo. Ela seria um documento elaborado em Washington durante o comércio de escravos, depois negociada discretamente na Conferência de Berlim em 1885 enquanto as potências ocidentais dividiam a África entre si, renegociado secretamente em Yalta na época da divisão do mundo em dois blocos após a Segunda Guerra Mundial e durante a criação da Liga das Nações, que é o ancestral da ONU. A fonte seria a do Museu de Tervuren, entretanto este se negou a reconhecer a existência ou a legalidade desta carta. Contudo, as similitudes com a realidade de como essa carta é seguida no ponto e na vírgula é impressionante. O que afinal diz essa carta? Olhemos para os pontos que têm a ver com as finanças, que são os pontos do versículo que acabamos de ler. Eles dizem o seguinte. No ponto 1, indisposição geral. Artigo 5 está escrito o seguinte: todos os ditadores devem colocar as suas fortunas nos nossos bancos para a segurança dos nossos interesses. Esta fortuna será utilizada para doações e créditos concedidos por nós como assistência e ajuda ao desenvolvimento de países do terceiro mundo. No ponto 3, tratados e acordos. Artigo 8 diz o seguinte:
Não negociamos acordos e contratos com países do terceiro mundo, impomos-lhes o que queremos e eles submetem-se à nossa vontade. Artigo 9. Qualquer acordo celebrado com outro país ou negociação sem a nossa aprovação é nulo e sem efeito. Artigo 15. Nos países do terceiro mundo, ninguém tem o direito de colocar em seus bancos um máximo de dinheiro fixado por nós. Quando a fortuna excede o limite superior, é depositada num dos nossos bancos para que os lucros retornem sob forma de empréstimos ou ajuda econômica para o desenvolvimento em dinheiro ou em serviços. Artigo 16. Terão direito à ajuda acima mencionada somente os países cujos líderes demonstrem total submissão a nós, aos nossos fantoches e aos nossos servidores. Artigo 17. A nossa ajuda deve ser acompanhada de recomendações fortes, susceptíveis de impedir e perturbar qualquer ação de desenvolvimento por parte de países do terceiro mundo. Isso lhe surpreende? Para um africano, a única coisa nessas declarações que possam surpreender é o facto de ter essas práticas por escrito, senão todos sabem e vejam que são as coisas que infelizmente suportamos dias após dias. Coisas com as quais nos orgulhamos ser independentes e soberanos. Aliás, sobre o conceito tão clamado em África de liberdade e soberania, essa carta tem também um artigo, o mais curto dos artigos. Artigo 2. Nenhum país do terceiro mundo constitui um Estado soberano e independente. É chocante, não é? É sim chocante de descobrir em pleno século XXI que os africanos ainda permanecem numa condição de escravos. É por isso que, em África subsaariana, fora se calhar da África do Sul, temos a mentalidade de nos sentirmos inferiores aos brancos, e isso mesmo no mais alto escalão do poder. Basta ser branco para que o africano se curve e tenha um sentimento de inferioridade. Hoje mesmo os árabes, por terem uma pele meio branca e poder monetário, têm a ousadia de desalojar um africano do seu quintal ou das terras dos seus antepassados, e isso se faz com a cumplicidade de outros africanos corruptos e negros das casas dos brancos. Tudo que o colono dizer é sim e amém, mas quando é o seu próprio irmão temos muitas reservas. Por isso, para que um africano consiga ter crédito deve fornecer 2, 3 a 4 vezes mais esforços do que um europeu. É triste. Eu vejo essa autodiscriminação infelizmente mesmo nas considerações dos vídeos publicados. Quando é um negro ou voz de negro, as visualizações não crescem tão rápido quanto os dos brancos, é um facto. É por isso que muitos se refugiam nas vozes da inteligência artificial metendo a voz de um branco. Não é sempre porque não gosta da sua voz, mas porque a voz dele não tem a norma ocidentalizada. Será que já ouviram uma voz da inteligência artificial com estilo africano? Não sei se existe, deem-me a informação por favor. Esse sentimento de inferioridade se nota também no facto de não conseguirmos apoiar o nosso irmão quando revoluciona uma tecnologia, uma prática, um conceito revolucionário, quando inova em alguma coisa louvável que traz orgulho ao nosso povo. Não há apoio da parte dos seus semblantes. Muitas das vezes esperamos a aprovação do homem branco, e uma frase popular diz: se quiser fazer concordar o africano de certa coisa, diz que é um branco que disse ou a ciência. Se não for assim, sofreremos inveja. O conceito de inferioridade e de escravo de casa reina ainda na mente de muitos africanos, a ponto que são os primeiros a combater seus irmãos a fim de lhes manter na condição de inferioridade. Há anos atrás havia um gênio africano de nome Maxwell que criou uma televisão, um carro e um helicóptero. Todas essas invenções eram autônomas em termos de eletricidade livre. O que fizeram a esse brilhante homem? Ele foi combatido pela elite, não somente mundial, mas também e principalmente do seu próprio país. Alguns países do Sahel se libertaram do poder da opressão ocidental. Quem são os que mais os combatem? Os dirigentes dos países vizinhos. E quais países africanos se pronunciaram a favor dessa vitória? Até hoje procuro conhecer o nome de um único dirigente africano que ousou louvar esse ato heróico. Como é possível não acreditar que os nossos dirigentes são subalternos ou fantoches dos dirigentes ocidentais? Constatamos os atos de lambe-botas de muitos presidentes africanos sem fornecer menor esforço. Um exemplo simples é que quando os interesses do Ocidente são garantidos, todos esses dirigentes africanos fantoches aclamam de alegria, como um bom servo dentro das casas dos escravagistas faziam.
Mas quando o africano considere em primeiro os interesses do seu país, aqueles dirigentes fantoches no serviço do Ocidente o consideram como o inimigo número 1 e se oferecem para ajudar a criar desestabilização naquele país e, se for possível, um golpe. O presidente Bongo Pai dizia Gabão em primeiro lugar. Ele foi repreendido pela França e nunca mais pronunciou esse lema. O último exemplo que eu posso apresentar é de alguns engenheiros togoleses que criaram uma sociedade de carros elétricos que não emitam CO2, diferentes dos veículos elétricos ocidentais. Não entendo como foi que o governo togolês os obrigou a fechar. Casos desses temos muitos em África que nos mantêm sempre sob dominação e no último lugar, clamando sempre as boas invenções dos colonos. Sabemos muito bem que o povo eleito não obedeceu aos mandamentos de Elohim. Portanto, na lógica eles devem neste momento ser amaldiçoados, conforme é estipulado nesse capítulo devem fazer parte do povo mais desgraçado da terra. Se por acaso estão a pensar que aqueles usurpadores são os verdadeiros filhos de Jacó, então, estão a dizer indiretamente que o que diz as Escrituras é mentira, porque esses a quem acreditam, os estão entre as nações mais potentes e influentes do mundo. Eles não estão na cauda, mas na cabeça. Prova é que conseguem se passar das ameaças e do que pensa o mundo inteiro sobre o que cometem na Palestina sem medo de represalias. Sejamos sinceros com os factos bíblicos, sabemos que o povo de Elohim não conseguiu andar reto nas leis estabelecidas por Iá, foram até matar os profetas e o filho unigênito dele. A pergunta é como podemos enquadrar a suposta bênção desses usurpadores no contexto bíblico? Os colonos, pelo sistema de ensino escolar e religioso deles, fizeram tudo para esconder e retirar das nossas memórias o facto que os nossos pais, verdadeiros hebreus, rejeitaram várias vezes o soberano, razão pela qual padecem até hoje. Portanto, a razão dos nossos sofrimentos vai além do nosso entendimento, ela está na raiz do nosso DNA, na nossa insubmissão nas vontades de Elohim, a culpa da nossa queda. Isso, muitos africanos não irão gostar. A culpa da queda e do sofrimento da África e dos africanos, nesta ordem de ideias, é nossa e não do Ocidente. O Ocidente foi usado por Deus como uma vara para castigar o verdadeiro povo dele, somente que eles foram além do que lhes foi autorizado e serão também castigados por isso. Portanto, não é uma questão de racismo, mas de dar a César o que é de César e a Elohim o que é dele. Isto é remeter a história no seu devido lugar, o castigo aos injustos e a justiça aos injustiçados, bem que nessa história não vejo quem é de facto justo. Deuteronômio 28 a partir do verso 15 diz o seguinte: 15 Mas se não deres ouvidos à voz de YHWH teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, estas serão todas as maldições que virão sobre ti que te alcançarão. E 16 Tu serás amaldiçoado na cidade, e serás amaldiçoado no campo. 17 O seu cesto e a sua amassadeira serão amaldiçoados. 18 O fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias do teu grande e do teu pequeno rebanho serão amaldiçoadas. 19 Você será amaldiçoado ao entrar e será amaldiçoado ao sair. 20 YHWH enviará sobre você maldição, confusão e destruição em tudo que você colocar em suas mãos e fizerem, até que sejas destruído e pereças rapidamente, por causa da maldade de tuas práticas, pelas quais você me abandonou. 21 YHWH fará com que você pegue a praga até que ela te consuma na terra onde você entra para tomar posse dela. 22 YHWH te ferirá com doenças, com febre, com inflamação, com calor extremo, com espada, com ferrugem e com mofo, que te perseguirão até que pereças. 23 Os céus acima da tua cabeça serão de cobre, e a terra abaixo de você será de ferro. 24 YHWH Por chuva na tua terra te dará poeira e pó. Eles descerão dos céus sobre você até que você seja destruído. Praticamente o que o Senhor diz aqui é que da terra, o povo eleito não terá nenhum proveito. Notem que ele diz: tu serás amaldiçoado na cidade, e serás amaldiçoado no campo. Elohim se refere não à terra, mas à pessoa, isso é ao povo dele. Agora a pergunta que faço é: qual é o povo que, apesar de ter uma terra abençoadamente rica, mas ele próprio vive como alguém amaldiçoado, passa fome, sede, nudez, desprezo, etc. Qual é este povo que não consegue gozar das suas próprias terras? Qual é este povo que é destruído por causa da terra dos seus antepassados? Qual é este povo a quem impuseram não produzir o que é útil para ele, mas deve produzir mais o que o Ocidente consome? Se não for o povo africano.
Apesar de termos uma terra fértil onde cresce todo tipo de alimentos ou plantas, pois basta deitar uma semente onde for que seja onde tem terra, ela cresce, nos foram obrigados a produzir mais petróleo, cacau e café, coisa que a maioria da população não consome, porque o produto final destas matérias-primas custa caro. Assim, nos foi impedido de produzir todas as coisas que poderiam contribuir significativamente a um desenvolvimento endógeno como arroz, cereais, feijão, tecnologias de ponta etc. Nos foi impedido ter indústrias farmacêuticas e muito mais coisas que certamente reduziriam o índice de malnutrição e pobreza neste continente. E não se enganam, ninguém tem interesse com uma África desenvolvida. Será que é do conhecimento de todos que em alguns países sob a tutela da França o subsolo, até um certo nível, pertence à França e este tem o direito de decisão sobre a terra colonizada? Ou que as receitas do PIB daquelas nações são divididas com a França? Como pode os países africanos pretender a um desenvolvimento considerável se todo o sistema que lhe foi imposta serve para outras nações além dela própria? Como pode o continente africano pretender ser de facto livre, independente e soberano se não é livre de praticar uma política de desenvolvimento endógeno? Nenhum outro povo na Terra sofre as pragas que o povo africano sofre por causa das suas terras por mais de 400 anos. O Senhor mostra claro que a terra dará fruto, porém o povo dele que vive nesta terra será amaldiçoado, quer dizer não terá proveito nenhum de tudo que a terra produz. Ao contrário, lhe trará somente problemas, confusão e destruição. Não é o que nos acontece? Compreendam que tudo que se lê a partir do verso 25 trata da escravatura, da dominação e a opressão dos inimigos sobre o povo de Israel. A Bíblia é quem trata eles como nossos inimigos, não sou eu. Verso 25, YHWH te entregará aos teus inimigos. Você será espancado na frente deles. Você sairá contra eles por um caminho e fugirá diante deles por 7 caminhos. Você se tornará um objeto de terror para todos os reinos da terra. A quem os filhos de Jacó foram entregues? A Roma, aos Estados Unidos da América, à França, à Bélgica, ao Portugal, à Espanha, ao Brasil. Todos os países onde os filhos de Jacó foram levados como escravos, o Ocidente, também todos os países onde foram para procurar melhores condições de vida. Observam a maneira em que são tratados nesses países, vejam o racismo que são obrigados a suportar, os maus tratos, as injustiças etc. Digam-me qual povo no mundo sofre tamanha barbaria, qual povo na terra é visto como um objeto de terror no mundo? Será que são os colonos sionistas? Aqueles que estão a fazer uma razia populacional na Palestina. Parece que agora é de extrema sensibilidade pronunciar o nome deles a mal nas redes sociais e no YouTube. Devo doravante procurar outro nome. Me ajudem a procurar um nome para identificar esses usurpadores sem sofrer censuras. Temos nessa solicitação a demonstração do quão potentes é essa nação opressora. Se for esse povo que se esconde como cordeiro atrás da imagem do povo eleito, queiram me informar, em que parte da história os israelenses foram tidos como um terror para todos os reinos da terra? Não existe. Mas isso acontece até hoje somente com os africanos. Vamos continuar esse tema no próximo vídeo. Por enquanto, a última informação que irei passar é que a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos nem manifestam nenhuma reação. Resultado, isso impede o canal a crescer e cria desânimo. Se por acaso querem que continuemos esse trabalho, por favor façam o que é necessário, inscrevam-se, ative o sinal de notificação, partilhe ou levante aquele dedinho, isso não te custa nada, mas ajuda quem produz conteúdo do interesse de todos.